Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bem, gente, boa noite. É sempre uma alegria quando eu venho aqui, porque o carinho que eu recebo quando adentro a boiúna de Frei Luiz não tem preço. E nos carinhos que recebo, ninguém me pergunta se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, o que eu sou. Todo mundo manifesta um carinho. E o tema de hoje, as leis divinas, tem muito a ver com tudo isso que a gente está passando. E foi nesse livro aqui, Loucura e Obsessão, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, que eu estou relendo, e este outro aqui, também ditado por Manuel Filomeno de Miranda, ambos os livros, através do Divaldo. Aliás, todos os médiuns têm por necessidade conhecer a obra de Allan Kardec, a obra de André Luiz, a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Para não dizer também de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? E para não dizer também de Joana de Ângeles. Reparem que nós estamos vendo coisas que tocam a cada um de nós. Porque quando o nosso irmão falou na fé, ele está falando da lei divina. E vejamos o que é dito nesta obra, Loucura e Obsessão. A doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor. Se houvesse mais amor no mundo, o G20 era desnecessário. Se houvesse mais amor no mundo, não haveria machismo, não haveria racismo, não haveria homofobia. Tudo isso se houvesse mais amor no mundo. Também não haveria o consumo de drogas. Também não haveria o sexo sem propósito. Então, tudo isso, na nossa conduta, no nosso comportamento, reflete o que queremos, o que buscamos e o que somos. Então, a doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor. Essa força motriz, indispensável à vida, que dimana de Deus e pulsa na criação. Porque os modernos cristãos não vivem conforme seria de desejar, eles abraçam com o sofrimento, experimentando desequilíbrios, aturdimentos que seriam evitáveis. As leis divinas, está lá na codificação. As leis divinas, devidamente compreendidas e praticadas, dariam a todos nós a felicidade que nós queremos. E continua. É ignorância acerca do amor e sua má interpretação que dão origem aos males que se desenrolam nas vidas de conduta superficial ou vã. Eu me lembrei outro dia, numa palestra, eu citei um compositor que eu gosto muito, chamado Lupicínio Rodrigues. E o Lupicínio Rodrigues compôs uma música que até a Zizi Posse tem uma gravação muito belíssima, que diz: nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Poeticamente lindo, espetacular. Mas se nem Deus mandar, eu não farei as pazes contigo? Não.
Então, o que o poeta destila nos seus versos não é o amor, é o não saber amar. Porque o que faz mal, o que traz dor, o que traz sofrimento, é o não saber amar. E quem não sabe amar também não sabe ser amado. Então, onde houver dor, aonde houver sofrimento, alguém deixou de saber amar. E alguém deixou de saber ser amado. E continua, quando se entende que o crescimento pessoal e a felicidade somente serão possíveis por meio do amor e do esclarecimento das leis de Deus. Somente do amor e do esclarecimento das leis de Deus. Modificar-se-ão os quadros das existências humanas, alterando-se completamente as paisagens sociais do mundo. Já que estamos falando de leis divinas, vamos passear um pouquinho pelas áreas do conhecimento. Todo mundo foi para a aula de biologia e o professor falou que mineral, vegetal, animal, homem. Prestem bem atenção. Primeiro surge o mineral, depois surge o vegetal, depois surge o animal e depois surge o homem. A pergunta que eu lhes faço: o vegetal e o animal são seres vivos? São ou não são? São. Eles são anteriores ao homem? Sim, então a vida é anterior ao homem. E o que diferencia o vegetal, o animal, do homem? A consciência. Outro dia, eu estava aguardando o professor de filosofia sair da sala para eu entrar. E ele me chamou: Alcides, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vê se você consegue ajudar aí. Disse: o que houve? Era um debate sobre o pensamento socrático. Eu disse assim para os meus alunos: meus filhos, vocês já viram leão perguntar que dia é hoje? Vocês já viram macaco perguntar que horas são? Não. Vocês já viram cobra fazer pesquisa científica? Não. Vocês já viram jacaré fazer obra de arte? Não. Você já viu algum animal fazer teatro, cinema? Não. Ou televisão? Não. Por quê? Isso é atributo de quem? Dos seres conscientes. Então a evolução assinala a aurora da consciência. E quanto mais consciente, mais evoluído eu sou. E o que a consciência traz para cada um de nós? O livre-arbítrio. O mineral, o vegetal, o animal operam pelo mecanismo da lei, pela força do instinto. Mas, quando eu, Alcides, vou dar minha aula de química, eu vou operar pela força do instinto ou pela força da inteligência? É a razão que está sendo chamada. Quando o doutor Paulo César vai fazer uma cirurgia, ele não vai fazer pelo instinto, ele vai fazer pela inteligência. É claro que todo ato material tem um componente moral. E se o conhecimento físico das leis divinas desenvolve o intelecto, a vivência das leis morais desenvolve o amor. Mas, seu Alcides, tudo bem. Então o senhor me convenceu que Deus existe. Sim. Até o século XVII, no século XVII, a ciência era pautada pelo pensamento cartesiano. E durante muito tempo foi assim. Hoje, a própria bioquímica reconhece que a natureza é um superorganismo vivo, pulsante. Espera aí, gente. A natureza, que lá no pensamento do século XVII era uma coisa mecânica, hoje ela é um superorganismo
vivo, pulsante. Mas se ele é vivo, se a natureza é viva e não é obra do homem, quem dá vida à natureza? Vocês não querem passar de ano, querem? Quem dá vida à natureza? Quem criou a natureza. E quem criou a natureza foi o homem. Quem foi? Lembra que lá no livro dos Espíritos, como é que o Espírito será Kardec? Deus é inteligência, causa primária de todas as. Então, Deus está em todas as. Porque tudo é uma relação de causa aí. Se existe efeito, existe uma. Enquanto dura a causa, dura o efeito. Deus morre. Hein? Então a vida também não morre. É fácil de ver isso. Deus morre? Não, então nós também não morremos. Deus sofre? Hein? Não, então nós também não sofremos. Quando, através da fé, a gente busca a felicidade, desenvolvendo a arte e a ciência de amar. E eu pergunto, supermercado vende amor? Não. Alguma loja de shopping vende amor? Lá no banco você desconta amor? Não. Então, meu amigo, de que precisamos para sermos felizes? É de dinheiro? Até pelo contrário. Tendo mais amor, o uso do dinheiro vai ser pautado num equilíbrio, numa ponderação, numa moderação. Os presídios ficaram vazios, não mais tribunais, não mais polícia. Por exemplo, nas dimensões superiores, onde estão Francisco de Assis, lá tem polícia. Você consegue imaginar tendo polícia lá? Não. Você consegue imaginar presídio lá? Não. Aonde você encontra polícia? No submundo astral. Tem polícia sim no submundo astral. Lembra que lá no livro Nosso Lar, quando a governadora da colônia quis mudar o hábito alimentar, o que aconteceu? Camelô, comércio ilegal. Começou a surgir o comércio ilegal. A traficagem dos alimentos. Tudo bem, senhor Alcides. O senhor já me convenceu da existência de Deus. Mas como é que eu faço para falar com Deus? Meus amores, é simples. É botar em prática as leis morais expressas no Evangelho de Jesus para nós. Porque o mesmo Evangelho do hindu está lá. Buda, Krishna, todos, Maomé, Lao Tse, todos ensinaram o amor como fundamento da vida. Um aluno perguntou-me assim: professor, para acabar com a violência, basta ir lá na favela matar todo mundo. Eu disse: meu filho, preste atenção. Eu disse: eu, Alcides, morei na comunidade do Fumacê, em Realengo. Meus amigos de escola eram da Vila Vintém. Eu passava meu domingo jogando bola na Vila Vintém. Se tivessem matado todo mundo, eu hoje não estaria dando aula para você, meu filho. Se tivessem matado todo mundo, Cartola não teria feito As Rosas Não Falam. Se tivessem matado todo mundo na favela, Pixinguinha não teria feito Carinhoso. Eu ainda disse a ele: meu filho, eu nunca vi 1 grama de cocaína ser fabricado na favela. Eu nunca vi fuzil e munição serem fabricados na favela. Tem alguma coisa errada nisso aí. A gente precisa urgentemente, dentro das leis divinas, ter um olhar diferente pelos necessitados. Há uma diferença entre fazer o necessário e fazer o suficiente. Aquele jovem mancebo que procura Jesus fazia o que era necessário. Quando Jesus convidou ele para fazer o suficiente, ele correu, porque ele era muito rico. Uma amiga também outro dia veio me questionar. Eu não sei, todo mundo quer me questionar.
e eu não sei porquê, mas tudo bem. Aí a amiga me perguntou assim: ô Alcides, você não acha que vocês negros estão se vitimizando, que essa história de racismo, de consciência negra? Eu disse assim: minha filha, você alguma vez já foi chamada de macaco, de pneu, picolé de asfalto, comida de onça? Não, pois eu já fui. Eu disse para ela: você alguma vez já foi confundida com ladrão por ser pobre e preto? Não, mas eu já fui. Você alguma vez foi recusada no emprego em que você estava capacitado por ser negro? Ela falou: não, isso tudo eu fui, então não é mimimi, é realidade. Isso é desamor, isso é descumprimento da lei divina. Até porque o branco de hoje vai reencarnar negro amanhã lá na África. E mais, quando você passa a ver a natureza como um superorganismo vivo, o que ele está sinalizando com isso? Se eu olho a água do rio e não vejo Deus nela e não me vejo nela, eu vou poluir aquela água. Se eu olho a flor, não me vejo nela e não vejo Deus nela, eu maltrato a flor. Se eu olho para o ar e não me vejo nele e não vejo Deus nele, eu vou poluir o ar. Pergunto a vocês: quando a gente reencarnar, que planeta a gente vai deixar para a gente mesmo? Então, os erros de hoje, nós vamos ter que quitar essa conta no futuro. Porque nós mesmos seremos os netos de nós mesmos. E meu avô sou eu mesmo, reencarnado. Então é preciso que a gente desperte para o poder da fé, como meu amigo falou ali, para o poder do amor. Não basta saber ir para o quadro negro, ou hoje pegar o pilô e balancear uma equação química. É preciso botar amor nessa atividade. Semana passada, uma jovem procurou e me disse assim: professor, queria tanto que o senhor fosse meu pai. O que faz nessa jovem ver no professor o pai dela? A relação de carinho entre nós. Nunca foi tão difícil ser professor. Nunca também foi tão difícil ser mulher. Também nunca foi tão difícil ser marido. Também nunca foi difícil ser cidadão. Porque o mundo evoluiu, está mais complexo, gente. Então para de reclamar e dizer que o passado, tira o olho do passado e vamos viver agora. O nosso tempo é agora. Está mais complexa a vida. Muito mais. Pergunta ao doutor Paulo César se a medicina de hoje não é muito mais complexa que a medicina que ele estudou. Pergunta o Veredas se a arte cênica de hoje não é mais complexa do que a arte cênica do começo dele, gente. Precisamos enxergar que o nosso momento é agora. É agora deixar de lado o preconceito, deixar de lado as paixões doentias e enxergar que a mediunidade nos foi concedida como oportunidade de evolução. Ou vocês pensam que o presidente, todas aquelas autoridades que estiveram no G20, não estão passando por prova e expiação? O exercício da autoridade é uma prova, é uma expiação também, gente. Ou vocês pensam que prova e expiação é sofrer, é ter câncer? Não! Estar aqui conversando com vocês a esta hora é uma prova, é uma expiação para mim também. Com que sentimento eu venho aqui? Com que sentimento você vem? Ou você, bom, eu vou lá no Frei Luiz porque eu não tenho outro lugar para ir. Aí eu estou sozinho em casa, então é com esse sentimento que você vem? Já está na hora da gente deixar os queixumes de lado, deixar essa dicotomia tola, inútil. Vou perguntar a todos vocês. Fica um monte de gente boba discutindo direita e esquerda. Vou te perguntar, Jesus é de direita ou de esquerda? Jesus ama. E quem ama não está acima dessas tolices, gente. Imagine a seguinte cena. Alguém ora. Aí Buda se diz assim: Jesus, tem um cara ali rezando, mas eu não atendi ele não porque ele é cristão, ele é teu. Buda vai fazer isso? Não.
Imagina que você, na hora do passe, diga assim, no seu machismo: não vou tomar passe porque ali é uma mulher. Eu quero receber você dizer assim: eu não vou tomar passe porque aquele médium é negro. Eu não vou tomar passe porque ali está um homossexual. Não. É a necessidade, a carência que nós temos de Deus dentro de nós. É diferente dizer Deus vive em mim, de Deus está em mim. É diferente. E Paulo assinalou isso, de tal modo identificado com Cristo, que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em... Repare, ele não quis saber de outra coisa, é o Cristo que vive em... Buda dizia que as raízes do sofrimento é o desejo. Vencer o desejo significa alcançar a felicidade. Espera aí. Quem de nós não vive pedindo a Deus? Todo dia a gente pede. Mas será que a gente pede lá no Pai Nosso, seja feita a vossa? Será que a gente pede para fazer a vontade de Deus? A gente quer que Deus faça a nossa? Esquece que a nossa felicidade é a gente fazer a vontade dele, como está no Pai Nosso. Como está na prece de Francisco de Assis. O dar a outra face. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Isso é o que é o dar a outra face. Quando Jesus disse: se alguém te bater a face, ele não dá pancada física. A acusação injusta. É a calúnia, a difamação. Suportar tudo isso com galhardia, com altivez, com amor no coração. Chico Xavier não foi parar nos tribunais? Foi. E ele desistiu da tarefa que ele tinha que cumprir? Não. Meu irmão, meu amigo, ser médium nunca foi fácil para ninguém. Nesse livro, Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Ai, meu Deus, perdi a página. Me perdi. Devemos nos recordar que nos séculos XV e XVI, na Espanha, dois acontecimentos graves na religião assinalaram toda uma época de terror para a humanidade. A primeira teve lugar quando o monge dominicano Tomás de Torquemada foi nomeado um dos inquisidores da fé no ano de 1482. Homem culto e perverso, logo se reuniu com os legistas João de Chaves e Tristão de Medina, de imediato redigindo instruções e ordenanças dos inquisidores, que somente por eles, pessoalmente, condenaram à fogueira 8.800 pessoas e mais 96.504 que experimentaram outras punições. No movimento espírita tem reencarnado muito inquisidor. A mediunidade é uma bênção. É uma oportunidade ímpar da gente se tornar uma pessoa melhor, semeando bem. Reparem, qual é o obsessor que não tem uma queixa, uma mágoa de amor? Todo obsessor tem uma queixa, uma mágoa de amor. E continua Manuel Filomeno de Miranda. Ainda, graças a eles, os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram do país mais de 1 milhão de judeus. Isso no século XV. Aí diz ele, o segundo foi a criação da Companhia de Jesus pelo também dominicano Inácio de Loyola. Então nós aqui, pela reencarnação, muitos de nós somos inquisidores, hoje na condição de espíritas, em busca da reparação.
Muitos de nós, jesuítas fracassados, estamos nas bênçãos da doutrina espírita, em busca da reparação. Por exemplo, Dona Ivone Amaral Pereira, depois de vários suicídios na Europa, se reabilita onde? Nessa terra chamada Brasil. Dona Maria Modesto Cravo, depois de exercer pessimamente, interferindo na noite de São Bartolomeu, encontra a sua reabilitação aonde? No Brasil. Esse país é um país sui generis, totalmente estranho, que a gente precisa compreender melhor. Para amar é melhor esse país. Eurípides Barçanufo, que também passou pela reforma protestante, estava onde? No Brasil. Então, gente, nós todos que aqui estamos, o Brasil é um país de louco porque realmente somos espíritos desequilibrados, em busca da nossa reabilitação. E nós que somos médios e que temos a doutrina espírita, temos um recurso inigualável. Aí, continuando, vocês estão vendo que a vida é uma festa. Uma festa. Diz ele, o processo de evolução é lento porque aqueles que neles estamos envolvidos optamos pelo imediato. Eu, Alcides, quando fui estudar engenharia química na Universidade Federal Fluminense, o que eu sonhava? Ganhar dinheiro com a engenharia. Mal sabia eu que a proposta divina era outra. Pois foi o estudo da química e da física, lá da faculdade, que me levaram a ser espírita. Então, e depois? Bom, Alcides, como você precisa devolver ao ambiente o que você tirou, você vai ser professor para você lidar com os jovens. Lidar com os jovens está fácil? Está fácil? Não. Sabe por que não está fácil? Porque nós temos condições de resolver isso. Porque se os jovens de hoje fossem filhos dos nossos pais, era loucura total. Então o desafio que nós temos hoje, de lidar com jovens que são espíritos conturbados, necessitando de orientação e de esclarecimento. Muita gente diz, não, porque agora não pode mais dar pancada. Se pancada corrigisse, nós já éramos anjos. Só o amor corrige. O aluno perguntou na aula de radioatividade, professor, a energia nuclear é a energia mais poderosa que existe, não é? Meu filho, a energia mais poderosa que existe é o amor. A energia nuclear exercida, usada sem amor, todo mundo sabe os problemas que causa. Mas quando ela é exercida com amor, olha a quimioterapia, a radioterapia. Isso é um fenômeno nuclear. A gente precisa entender urgentemente que quanto mais o mundo avança, maiores serão os desafios para cada um de nós. Eu me lembro que lá em 1975, quando eu comecei no Espiritismo, a reunião mediúnica da casa que eu frequentava era aberta ao público. Hoje, por necessidade, ela é revelada. Porque a mediunidade também evolui com cada um de nós. Pergunta aqui os médios que estão se a mediunidade neles hoje tem a mesma feição de quando eles começaram. Se tem é porque eles estagnaram. E essa vida de professor, às vezes, me coloca em determinadas saias justas, que eu me vejo desafiado. O jovem disse assim para mim, ô professor, o senhor fala muito em Deus. O senhor não é formado em química? Sim, meu filho. E os químicos não são ateus e materialistas? Depende.
O número de cientistas hoje, crendo em Deus e na realidade espiritual da vida, é imenso. A própria Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio, já tem, na graduação, Medicina e Espiritualidade. Na USP também, em outras universidades no mundo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, uma entidade científica, define o homem como ser bio, psico, social e espiritual. Já entrou o espírito. Não fale mais de animal racional, pelo amor de Deus, não fale isso. É ser bio, psico, social e espiritual. Quando os espíritos disseram a Allan Kardec, a matéria existe em estado que não suspeitais. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, a teoria atômica vigente era a teoria atômica de Dalton. Curiosamente, Dalton publica a sua teoria atômica próxima à data de nascimento de Allan Kardec. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, Napoleão III, sobrinho do Bonaparte, tinha dado golpe na França, e a França deixou de ser república e voltou a ser monarquia. E o grande e genial escritor, Victor Hugo, que apoiou Napoleão, acreditando nele, na República, na restauração da República, foi ser exilado. Não nos esqueçamos que o Alto de Barcelona é fruto da loucura de Napoleão III, porque o editor de Kardec foi se exilar em Barcelona e pede a ele os livros. Aí é que surge o Alto de Barcelona. Então vocês estão vendo que o obscurantismo, que ainda domina os seres humanos, precisa ser urgentemente vencido. Precisamos entender que desarmar os corações não importa saber convicção política de ninguém. Bezerra de Menezes, quando dá um atendimento ao Alcide, ele não quer saber se o Alcide é de esquerda ou de direita, se o Alcide é espírita, umbandista ou materialista. Ele enxerga sempre o ser humano. É isso que precisamos entender. Cada um tem as suas convicções, mas separativismo, por causa disso, não dá mais para aceitar. E dentro da casa espírita, esqueçam qualquer conversa política, dentro da casa espírita, porque ela desagrega, separa. Lá fora você pode ter sua convicção, aqui dentro não dá. Aqui dentro, só Jesus, Kardec, Deus, Jesus, Kardec. É isso que precisamos enxergar. Eu tenho frequentado casa espírita por aí, fazendo palestras, e vejo crises homéricas em casas espíritas por causa dessas besteiras. Dentro da casa espírita, esquece capitalismo, comunismo, socialismo, que essa porcaria toda, gente, que só desagrega. Dentro da casa espírita, põe o teu pensamento em Allan Kardec, em Jesus, em Deus, em Bezerra de Menezes, em Frei Luís, porque reparem bem, Frei Luís, o nosso Rocha Lima, fizeram uma obra gigantesca. Será que nós vamos deixar essa obra morrer? Será que nós vamos deixar essa obra sucumbir? Que ingratidão será a nossa? Precisamos elevar o padrão do pensamento e do sentimento. Dr. Viktor Frankl. Dr. Viktor Frankl. Eu desafio alguém aqui que tenha sofrido mais que esse homem. Pois este homem, chefe da neurologia no hospital em Viena, é preso por ser judeu. E os nazistas destroem o hospital. Ele vai para o campo de concentração. Eu duvido que alguém aqui conheça o horror de um campo de concentração. Eu duvido que alguém conheça mais alguém que tenha sofrido tanto. Tenha sofrido tanto os horrores de um campo de concentração. Mas os nossos presídios hoje se comparam a um campo de concentração. Isso é desumanidade. Pois, como disse Pitágoras, eduque as crianças para não punir o adulto. Só a educação, não confundir educação
com instrução e escolaridade. Educação, como disse Kardec, conjunto de hábitos adquiridos em sucessivas encarnações. Será que Bezerra de Menezes tinha os mesmos hábitos da gente? Eram diferentes. Por quê? Você consegue imaginar Bezerra de Menezes assaltando na esquina? Mas você consegue imaginar também Bezerra de Menezes mandando matar alguém? Não, gente. Pois bem, ninguém passou o horror dos navios negreiros e dos negros na escravidão. E o Brasil pesa muito, até hoje, no karma desse país, os horrores da escravidão. Houve uma época na história desse país que o negro era proibido de estudar. Então, como não tratar melhor essa gente? Eu falo não é por mim não, porque eu sei que eu já tive encarnação na Europa. E estou negro no Brasil, com que razão? Porque eu desrespeitei. Então agora eu tenho que vir aqui fazer palestra para resgatar as lambanças que eu fiz no passado. Repare, não é dor, não é sofrimento que resgata, gente. Só renovação moral de cada um de nós. Por isso que as leis divinas têm que ser estudadas. Ah, fulano teve câncer, sofreu muito, resgatou. Não. Se não se tornou uma pessoa melhor, não resgatou, não. Ah, fulano foi médio, deu 200 milhões de passe. Se não se tornou uma pessoa melhor, aquele passe foi inútil. E como o nosso irmão falou ali nas leis do Congresso, eu duvido que alguém aqui, algum homem aqui, o Congresso brasileiro liberou o aborto. Duvido que algum homem aqui vai dizer para sua mulher, você vai ter que abortar essa criança. Será que algum homem daqui vai fazer isso? Eu falei os homens, porque, por incrível que pareça, muitas vezes, o aborto praticado pela mulher é fruto do descaso e desprezo do companheiro. Mesmo que amanhã o Congresso brasileiro liberou o consumo de cocaína, alguém aqui vai cheirar cocaína? Não. Então as leis divinas estão acima das leis humanas, como o nosso irmão ali falou. É isso que temos que buscar. E quem cumpre a lei divina não ofende a ninguém. Ah, doutor Victor Frankl, só o senhor para me fazer estar aqui. Nome do livro: Em Busca de Sentido. O que nós viemos buscar aqui, gente? Sentido para nossas vidas. Por que vivemos? Para que vivemos? Quem somos nós, afinal? Estamos nesse corpo ou somos esse corpo? Reparem que a visão materialista, imagina aqui, a minha mão, um corpo opaco. A luz incide na minha mão, o que é que ela vai projetar do outro lado? Sombra. Mas se minha mão fosse transparente, a luz incidiu, o que é que ela vai projetar do outro lado? A luz. Então, quando a gente se faz cego ao chamado divino, a gente é um corpo opaco, projeta sombras. Tanto que Jesus advertiu: vede que a luz que haja em vós não sejam trevas. Ele não está falando de intelectualidade, não. Ele está falando de moral. E mais, a questão da unidade. Quando eu olho a natureza como organismo vivo, como manifestação divina, o Deus que está em mim está na natureza. Eu não vou poluir, eu não vou maltratar o animal, eu não vou maltratar a flor, porque eu me vejo neles. Essa é a unidade. Eu não vou maltratar a mulher porque ela é mulher, porque eu me vejo nela. Até porque todo homem machista nasceu de uma mulher. E tem que ser grato só por isso. Aliás, posso dizer aqui a vocês, eu sou imensamente grato à minha mãe, porque um dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa: ô Sheila, vou parar de fazer palestra, não quero mais, não sou obrigado. Só eu e Sheila em casa, minha esposa. Sexta-feira à noite, domingo vou eu fazer uma palestra numa casa espírita, lá em Caxias,
onde eu nunca tinha ido naquela casa. E quando terminou a palestra, uma senhora me chamou e disse: Senhor Alcides, preciso muito falar com o senhor. E eu disse: pois não. E a senhora me disse assim: por acaso o nome da sua mãe é Clotilde? Eu disse: é. A sua mãe mandou dizer ao senhor para o senhor não parar de fazer palestra. E disse mais. Ela mandou dizer ao senhor que suas palestras fizeram muito bem a ela. Como eu podia imaginar que minha mãe estava sendo tratada nas palestras dos filhos. Olha como o amor não deixa sucumbir. E ela disse mais: suas palestras fizeram muito bem a ela, fazem bem a muita gente e principalmente ao Senhor. O maior beneficiário sou eu mesmo. Faltam 5 minutinhos de alegria, que bom. Que bom. Aí, numa ocasião, numa outra casa espírita, terminei a palestra. Veio um jovem me para e disse assim: Senhor Alcides, preciso falar com o senhor. E eu disse: pois não. Há 20 anos que eu passo em frente a esse centro, eu nunca entrei. Hoje não sei por que resolvi entrar. Quando o senhor começou a falar no suicídio, eu me arrepiei. Eu ia me suicidar hoje, não vou mais, graças à sua palestra. Você está vendo a importância da palavra? Modera a tua língua, não fica com essa bobeira de direita, de esquerda, sai desse troço, meu filho. Vai buscar a luz, amansa esse coração. É isso que a gente precisa. No santuário de Frei Luís não tem direita, não tem esquerda, todo mundo aqui está atendendo ao chamado de Deus. Todo mundo aqui. E todo mundo que está aqui é igualmente necessitado. Todo mundo que está aqui é devedor da lei divina, que de alguma forma, no passado, não soube respeitar. Então hoje tem a bênção, eu no meu caso, eu tenho a bênção do exercício do magistério, da mediunidade, da paternidade, e já sou avô para reparar, corrigir, para me tornar uma pessoa melhor. E eu só posso entender isso se eu enxergar Deus em todas as coisas. Eu jamais vou maltratar a natureza se eu enxergar Deus nela, porque é o Deus que está em mim. Essa é a unidade. Não mais o separativismo. Uma ocasião também, um colega professor me deu uma baita de uma lição. Colega professor de química. Ele vivia sempre me chamando para almoçar. E como eu não gostava dele, eu recusava. Dava sempre uma desculpa esfarrapada e não ia. Até que um dia, para me livrar dele, eu disse assim: então tem que ser hoje. Sim. Fomos almoçar. Olha a lição que o cara me deu. Alcides, sabe por que eu estou querendo almoçar com você? Que eu quero te pedir desculpas. Andei falando muito mal de você sem te conhecer. E agora eu vi que você não merece. Eu quero te pedir desculpas. Isso foi na quinta-feira à tarde. Na sexta de manhã ele infartou e morreu. Reconcilia-te com o adversário da esquerda, abraça o da direita, porque você vai ter problemas. É isso que a gente tem que enxergar. Vamos abraçar todas as religiões, respeitá-las todas, porque não existe religião melhor, religião pior. Existem homens mais evoluídos e homens menos evoluídos. Eu tenho uma filha que a reencarnação explica muito bem. Freud, a filha é tão louca pelo pai que disse à mãe: ô mãe, se meu pai morrer, você pode arrumar quem você quiser. Mas se você morrer, meu pai não vai arrumar ninguém, porque eu não vou deixar. Não existe filho problema. Existe filho com quem eu não sei lidar. Não existe neto problema. Existe um neto que eu não sei lidar. Aprendamos a lidar com o outro, vencendo as deficiências e fraquezas que são nossas. Não existe aluno problema. Existe o aluno que eu não sei lidar. Não existe marido problema.
Existe um homem que eu não sei lidar, não é isso? Né? O dia de todos os santos, o dia dos homens, não é isso? Então, minha gente, para finalizar, vamos estudar as leis divinas, Allan Kardec e toda a codificação. Vamos estudar André Luiz, vamos estudar Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, Dona Ivone do Amaral Pereira. Vamos nos preparar para exercer com amor os dons que nos são concedidos. A mediunidade, principalmente. Porque quando Jesus um dia disser para você: o que fizeste dos filhos que eu te dei, não são os filhos consanguíneos. Foi cada um daquele cidadão que na sua angústia e na sua aflição foi tomar o passe que você negou a dar. Muitas vezes aquele desencarnado em busca da prece que você negou. Esses são os filhos de Deus. E cada um de nós aqui somos filhos de Deus, que cada um de nós tem que ter o cuidado. E para cuidar tem que aprender a amar, porque essa é a lei divina. Vamos aprender a amar para construir um país e um mundo feliz. Obrigado a todos.